No livro de Romanos, capítulo 12, e no versículo 15, está escrito assim: Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. No 16, diz assim: Sede unânimes entre vós, não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Nós vemos aqui, nestes 2 versículos do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que Paulo ele está dizendo algo muito importante para aquele povo, naquela época, e que encaixa bem na situação que a gente vive. Ele diz que nós precisamos viver juntamente com os nossos irmãos. Nós precisamos estar em comunhão uns para com os outros. Quando ele diz que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, ele está dizendo que nós precisamos estar ligados, estar conectados uns com os outros, independente da situação que o nosso irmão estiver vivendo. Nós vemos que a nossa sociedade, ela não tem o hábito de ter essa comunhão. Às vezes é mais importante você chorar com aquele que chora do que você tentar enxugar as suas lágrimas. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que nós jamais conseguiremos ajudar alguém a sair de uma determinada situação se nós não conhecermos aquela situação que a pessoa está vivendo. Você nunca irá conseguir ajudar alguém se você não entender o motivo pelo qual a pessoa está vivendo aquela situação, está passando por aquela situação. No versículo 16 ele fala: Sede unânimes entre vós, não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O que ele está querendo dizer para nós neste versículo? Ele está querendo dizer que quando nós somos servos do Senhor, nós não podemos ter muitas ambições. Não significa que nós não devemos sonhar, que nós devemos procurar melhorar a nossa situação. O que ele está querendo dizer é que nós devemos ser satisfeitos com aquilo que nós temos. Porque talvez esse desejo que a gente tem de conseguir tanta coisa, ele nos impede de viver aquilo que nós temos. Ele nos impede de curtir aquilo que nós poderíamos e deveríamos curtir. Talvez o desejo que a gente tem por conseguir tanta coisa, ele nos impede de viver o hoje, o presente que Deus nos dá. Por exemplo, às vezes uma pessoa, ele sai do país, ele vai viver longe da sua família, ou ele sai para trabalhar em outra cidade, em outro estado, visando condição melhor de vida para os seus filhos, talvez para a sua esposa e para si mesmo. Só que quando ele chega, ou seja em outro país, ou outro estado, ou outra cidade, ele começa a viver algo que faz com que ele se afaste da sua família. A própria presença que ele não vai ter, aquele contato com seus filhos, com sua esposa,
a vontade dele de adquirir uma vida melhor, ela talvez faz com que ele não consiga mais ter uma vida com sua família. Talvez ele não vai poder ver os seus filhos crescer porque ele está longe. O seu casamento pode acabar por ele não estar presente na vida da sua esposa e nem a sua esposa na sua vida. E o objetivo pelo qual ele saiu, ele abriu mão de viver ao lado da sua família, ele não foi alcançado porque ele conseguiu o dinheiro, mas perdeu a família. Então nós podemos encaixar, nós podemos trazer esse versículo 16 e podemos encaixá-lo nessa situação que eu acabei de falar. Porque talvez a pessoa está ambicionando, né? Ele está com ambição em coisa tão alta, e aquilo que realmente era importante para ele, que talvez ele ache que é algo pequeno, ele deixa de viver. É melhor você viver de uma forma humilde, mas juntamente com as pessoas que você ama, do que você ganhar o mundo e não ter ninguém para dividir aquilo que você ganhou. Nós precisamos ter sabedoria. E essa sabedoria, Paulo ele diz aqui no finalzinho do versículo 16, não sejais sábios em vós mesmos. O que ele quis dizer para nós? Que a nossa sabedoria precisa ser do alto. Nós precisamos buscar a nossa sabedoria em Deus. Porque quando nós buscamos a sabedoria nele, aí nós teremos a verdadeira sabedoria. A sabedoria humana, a nossa sabedoria por nós mesmos, ela irá nos trair. Ela irá fazer com que nós pensemos que estamos agindo de forma correta, mas não estamos, porque nós estamos fora do projeto de Deus. E quando a gente sai do projeto de Deus, daquilo que Ele tem reservado para nós, a chance de nós errarmos, eu diria que é de 100%. Nós não conseguiremos acertar se nós estivermos fora do projeto de Deus. Que nós possamos então compreender que a necessidade de estarmos unidos, de estarmos alegrando ou chorando com as pessoas que nós amamos, ela é fundamental, porque a vida, ela precisa ser vivida. É importante sonhar, é importante almejar coisas, mas mais importante do que sonhar é viver. Se for para chorar ou se for para sorrir, que seja junto das pessoas que nós amamos, porque aí sim terá valido a pena viver. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia. Que Jesus abençoe a todos. Se você gostou deste conteúdo, desta mensagem, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta nossas mensagens, compartilhe nossos vídeos com mais e mais pessoas, porque assim você estará ajudando o canal Reflexões Bíblicas a crescer e estará nos ajudando a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Nós sabemos que nós não podemos estar nos lugares que nós gostaríamos de estar, mas se você estiver nos ajudando, compartilhando nossas mensagens, nós com certeza conseguiremos alcançar uma quantidade muito maior de pessoas. Auxilie-nos nessa missão essa de falar do amor de Deus, da sua bondade, ao número cada vez maior de pessoas. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa voltar para Deus, que nós possamos ser instrumento nas mãos dele para fazermos aquilo que ele mesmo nos diz, que é pregar o Evangelho a toda criatura.
Que Deus lhe abençoe.